Me vendo, Alzena? Agora eu tô te vendo, tô te ouvindo. Vamos ver o pessoal aí. Vamos torcer para essa tentativa agora funcionar. Vai funcionar. A gente está aqui com o Carlos Roberto. Boa noite, seja bem-vindo lá de Monte Alegre. A Carla agora falou, tá perfeito. Ah, Obrigada por ter voltado, Carlinha. Acho que agora vai, Carol. então vamos lá. Então, gente, nós fizemos aqui uma adaptação, tá? A nossa live ia acontecer através do meu Insta, mas por questões técnicas nós estamos fazendo aqui pelo da Ocean e vai ter o mesmo efeito, né? Na verdade, fica disponível para qualquer um dos seguidores que estiverem acompanhando aí os stories, tá? Então, eu estou fazendo uma série sobre propósito, tá? Eu iniciei semana passada e aí eu convidei uma ex-cliente, né, que agora tem uma vida com propósito. Então, eu trabalhei com a Ana Tonaco, essa questão da vida com propósito. Ela trouxe a trajetória de vida dela para inspirar as pessoas, para inspirar as mulheres, né? E aí hoje eu convidei a Alzean para poder falar sobre carreira com propósito. A Alzean é uma coach, ela é mentora de carreira e de lideranças, e eu convidei a Alzean para poder trazer um olhar diferente. Hoje eu tenho um olhar muito mais clínico e ela traz essa visão aí de corporações. E assim, eu conheci a Alzean há uns 5 anos atrás, né, Alzean? Já tem um tempinho bom. E foi um momento que eu ainda não estava com a minha carreira com propósito, foi um momento que ainda eu estava em descoberta, me conectando com essa carreira com propósito. E eu me conectei muito com a Oceana, né? Nós conversamos bastante. Eu fui para um evento em que ela fazia gestão, junto com uma consultora. Nós conversamos e daí nos conhecemos, né? Nós também temos um amigo em comum, né? Uma pessoa muito querida, Ulisses Marques. E depois nós tivemos também a oportunidade, eu prestei serviço para a Ocean em um projeto que ela também fazia gestão. Né? Então eu Uhum. trouxe a Ocean para poder trazer esse olhar da carreira com propósito e os ganhos que ela tem para a vida. E aí, Ocean, fique à vontade para poder se apresentar, para falar sobre você, para a gente começar o nosso bate-papo finalmente, né? Tá joia. Boa noite, oficialmente, Carol. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês, falando desse tema de carreira e de propósito que é tão fundamental, né, para as nossas vidas, para as nossas carreiras. Então, assim, fiquei bem feliz, bem contente com o seu convite, viu, Carol? Então, assim, é um prazer, uma alegria estar aqui compartilhando um pouquinho aí da minha experiência, um pouquinho do meu conhecimento. E aí é uma troca. Queria muito que vocês também que estivessem aqui, né, que estão aqui com a gente, ficassem à vontade para interagir aqui com a gente, trazendo perguntas, contribuições, tá? Comentários, porque isso enriquece demais, né? Esse momento aqui. Então, obrigada por vocês estarem com a gente aqui nos prestigiando, tá bom? Uhum. Então, Alzean, pensando sobre a carreira com propósito, antes de falar especificamente sobre o tema que a gente veio tratar, eu Uhum. gostaria que você falasse um pouco sobre carreira, né? Os conceitos, a sua expertise nessa área, né? Antes da gente tratar especificamente do assunto que nos trouxe até aqui hoje. Então, gostaria que você compartilhasse conosco. Tá, então assim, é legal a pergunta, Carol, porque assim, quando a gente fala de carreira, eu acho que é bem importante a gente pensar nesse momento atual, né? Porque assim, carreira significa caminho, né? Significa uma trilha. E aí, eu acho que é bem bacana a gente pensar nesses movimentos históricos que a carreira ela veio se transformando quando a gente fala no conceito em si de carreira. Porque lá no passado, a gente tinha um conceito muito assim, de que carreira era algo muito previsível,
né? Era muito linear. E aí, as empresas, né? O empregador que era responsável pelo desenvolvimento das pessoas. E hoje não, esse conceito mudou muito. Porque quando a gente fala hoje de carreira, a gente está falando que é um atributo muito individual, né? E que esse movimento ele é muito imprevisível também. Então, hoje se pensa muito na questão do protagonismo de carreira. Então, o que, que eu quero para minha carreira? E aí a gente pode surfar, né, nesse movimento aí. Eu posso empreender, e aí a gente vai pensar também nesse conceito do que é o empreender. Eu posso ter um emprego formal, trabalhando, né, com um modelo de CLT. Eu posso fazer as duas coisas juntas ao mesmo tempo, né, e tá tudo bem. Então, acho que esse movimento hoje ele está muito mais flexível, vamos dizer assim, e ao mesmo tempo mais imprevisível e exige de mim, profissional, um protagonismo, né, uma responsabilidade pela minha carreira, né? Uhum, uhum, isso mesmo. E assim, eu acho que algumas pessoas têm algumas dúvidas em referente a alguns termos, né? Porque a gente fala de carreira, falamos de emprego, falamos de trabalho. E Uhum, qual seria a diferença entre trabalho, emprego e carreira? uhum. Então, carreira é esse caminho, né, que a gente vai trilhar. E quando a gente fala de carreira, né, o que a gente faz constrói muito aquilo que a gente é, faz parte da nossa identidade. Então, carreira é essa trilha que a gente vai desenvolvendo, que a gente vai fazendo, esse caminho que a gente vai fazendo ao longo da vida. Emprego, ela tem uma conotação de algo mais finito, né? E assim, um conceito atual que a gente fala muito é dessa trabalhabilidade, que tem mais a ver com essa jornada, com essa construção, né? Que é esse movimento que a gente vai fazendo, as diversas opções que a gente vai tendo ao longo da nossa vida, numa maneira de ser ativa, né? Com a função que a gente pode estar exercendo. Então, acho que é importante a gente pensar sobre isso também, né? Nesse Uhum, movimento que a gente estava falando aí, de poder variar, né, dentro aí da minha vida, o que, que eu quero para mim, o que, que eu quero fazer, quais são os meus talentos também, onde esses meus talentos encontram as oportunidades, as dores, né, do momento. uhum. Então, é importante a gente ter essa definição, essa clareza, essa separação, né? Algumas pessoas entraram, Patrícia, Tayana, boa noite, sejam bem-vindas. Uhum. Então, para trazer o norte daquilo que eu entendi, eu, Carolina, né? Eu posso entender o emprego é como se fosse a função que eu tenho hoje, né? É a Minha posição, ocupação, é isso. a minha posição. O A minha trabalho são posição. as atividades que eu faço dessa função, que é o meu emprego. E a carreira é a trajetória que eu vou fazer ao longo da minha vida, é a minha jornada. E aí pode ter muitos empregos com diferentes atividades, certo? Exatamente. Exatamente, Carol. Então, assim, quando a gente fala de trabalho, é algo mais duradouro, né? São as alternativas que eu tenho ao longo da minha vida em termos de ocupação, em termos de funções, né? Então, até pouco tempo, por exemplo, eu tinha uma função de analista de gente de gestão dentro de uma empresa. Agora, né, recentemente eu fiz uma transição de carreira, então eu estou em outro movimento, né? Buscando aí a consultoria, esse trabalho autônomo. Então, assim, essas opções que eu tenho para trilhar o meu caminho, enquanto me mantendo produtiva, vamos dizer assim, nessa relação de trabalho, né? Uhum, uhum. Ótimo, acho que ficou bem claro aí para as pessoas. Então, gente, o emprego e o trabalho estão dentro de uma carreira, tá? É, e essa carreira é um caminho que você vai trilhar e que você é protagonista disso. Você é responsável por isso, tá? Porque as pessoas às vezes colocam muito na mão do outro aquilo que é de responsabilidade delas. E eu acho que esse conceito você veio trazer, Ozean, para enfatizar principalmente a importância da autorresponsabilidade.
Nós Uhum. precisamos ter autorresponsabilidade daquilo que a gente quer para a nossa vida, e dentro dessa vida existe uma carreira, né? E ela só vai ser trilhada, desenvolvida com aquilo que eu fizer para poder realmente alcançar o que eu almejo. Verdade? Exatamente. Exatamente, Carol. E não é fácil a gente ser protagonista da nossa carreira, né? Porque envolve aí a gente assumir a coragem, né? Por nossas vulnerabilidades, pelas nossas fraquezas. Então, envolve também a gente ter muita clareza de quem a gente é, né? De onde eu estou e onde eu quero chegar com essa minha carreira, né? Então, assumir essa responsabilidade é um trabalho que envolve maturidade também, né? Uhum, uhum, é verdade. A Andréia Isso, é está aí, dona, saudades de você, Déia. Então, Zé, e assim, ainda abordando sobre essa questão, porque eu acho importante diferenciar isso e as pessoas entenderem, nós temos algumas versões da carreira. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre elas, né? uhum. Isso, então, acho que o primeiro modelo de carreira, acho que é o conceito que a gente falava que era da carreira 1.0, que tinha muito essa questão, né, de que a pessoa ela entrava numa empresa jovem e ela só saía quando ela se aposentava. E aí, muito lá nas gerações baby boomers, né, que é as pessoas que nasceram entre 1949 até 1964. Então, as pessoas, elas entravam e ali elas tinham um futuro muito previsível na carreira, né? Desde que elas iam entregando seus resultados, então ela entrava num cargo e terminava num cargo maior, dentro ali, geralmente da mesma área. Então ela só saía quando ela aposentava. Depois já veio o modelo de carreira 2.0, que já começou a já se questionar esse tanto de tempo que fica numa empresa. Né? Então, as pessoas já começaram a pensar que elas poderiam fazer carreira em outras empresas, que estava tudo certo também. E aí, mais recente, veio o modelo de carreira 3.0, que tem muito a ver com essa questão do propósito, né? O quanto que é importante a gente estar conectado daquilo que a gente faz, com o sentido daquilo que a gente faz, nesse alinhamento da nossa felicidade, da realização, da contribuição, né? E mais recentemente também a gente tem um modelo aí, quando a gente fala desse mundo digital, do mundo VUCA, dessa internet das coisas, né? De todo esse movimento aí da carreira 4.0, que aí tem muito a ver também com o que a gente fala de quais são, né, as funções que vão continuar, quais são os trabalhos que vão desaparecer, né? A gente vê aí, por exemplo, bibliotecária, geralmente é uma tendência de acabar, fabricante de metais, né? Quem trabalha com agências de viagem, são trabalhos que têm uma tendência de realmente acabar, e outras profissões que nem existem hoje, que vão surgir daqui a um tempo. Então, por exemplo, eu gosto muito de pesquisar no LinkedIn, eu sou muito assídua no LinkedIn. E aí, quando a gente olha, por exemplo, uma carreira que está em alta, as carreiras voltadas para a tecnologia da informação. Né? Então, tem muita vaga, tem muita oferta, a abundância, né, de empregos nessa área está em alta. E já outras carreiras, né, a gente vê que já estão em baixa. Então, é importante a gente pensar nesse movimento aí, né? Dessa trajetória histórica, desses conceitos, e quais são os impactos disso na nossa vida. Como é que eu, enquanto profissional, independente se eu estou no mercado autônomo ou se eu estou num emprego formal, quanto é importante eu me reinventar e acompanhar essas tendências, essas mudanças, né? Uhum, sim. Quando tem o Darwin, né, que falou já tem tanto tempo, não é o mais forte que sobrevive, mas é aquele que se melhor se adapta. Então, é nesse sentido que novas habilidades eu preciso desenvolver, né, para estar nesse mercado, o que, que eu tenho que aprender, o que, que eu tenho que desaprender também. Então, quanto que é Uhum. importante a gente se reinventar, né, Carol? Não, isso é verdade. Aprender, desaprender e reaprender. E eu tenho uma pergunta aqui, enquanto você falava, como desenvolver Uhum.
meus pontos fracos para conseguir avançar na carreira? Isso foi uma pergunta de uma das nossas ouvintes aqui. Desculpa, como que ela perguntou em relação aos pontos fracos? Como desenvolver meus pontos fracos para conseguir avançar na carreira? Uhum. Bacana, porque aí a sua pergunta está muito focada no autoconhecimento. Então, quanto que é importante a gente saber quais são os nossos pontos fortes, e saber também quais são os nossos pontos de desenvolvimento. Então, assim, é ter clareza. Isso acontece muito, por exemplo, em processo seletivo. Quando a gente está lá numa entrevista com a pessoa, né, a gente pergunta, que você é bom? Quais são os seus diferenciais? Me conta, né? Um diferencial seu, um grande diferencial seu. Ou quando a gente pergunta, me conta um ponto que você precisa melhorar. Algumas pessoas falam assim, nossa, que difícil. Então, é um trabalho de autoconhecimento. Então, é ter consciência. O que eu faço bem feito? O que eu faço de maneira natural também, que não existe tanto esforço, né? Que a gente fala que são os nossos dons, os nossos talentos. E também, dentro disso, o que eu preciso desenvolver quando eu penso também naquilo que eu quero atuar. Então, assim, quando a gente olha para trás, por exemplo, nos últimos 6 meses, no último 1 ano, né? O que eu aprendi de diferente, né? O que eu ainda preciso fortalecer, que habilidades que eu preciso fortalecer. Então, é pensar sobre isso. E pensar assim, dentro daquilo que eu estou atuando, dentro daquilo também que o mercado, né, que esse movimento atual está exigindo, né, o que eu preciso aprender mais. Então, por exemplo, a gente está fazendo muita live agora, né, as pessoas estão voltando mais para o digital agora, né? O que eu preciso aprender desse digital, né? Eu preciso aprender sobre marketing digital, o que eu preciso entender. Então, primeiro ter clareza desses pontos fracos, né? E aí é interessante quando ela pergunta assim, porque tem um livro que chama Descubra Seus Pontos Fortes. Não sei se você já viu esse livro, É você dele. leu. E aí, por que eu estou falando isso relacionado com a pergunta dela? Porque a gente tem uma grande tendência de, assim, de também focar nos nossos pontos fracos, mas é assim, é fortalecer os meus pontos fortes, tá? Eu Então, o que concordo. você já tem de bom que você pode fortalecer? Eu É claro que é concordo em importante número também, eu e preciso gênero e grau. pensar nos pontos fracos, né? Uhum. Porque a gente foca às vezes muito no que a gente tem de não tão bom e às vezes gasta toda essa energia para isso. E nós precisamos, Exatamente. às vezes, potencializar os nossos pontos fortes, né? Uhum. A gente tem que deixar de olhar para os pontos fracos, porque realmente existem coisas para desenvolver, para melhorar, para mudar. Mas às vezes o movimento de potencializar os pontos fortes gasta menos energia e ocasiona resultados muito melhores. E eu também li esse livro, Exatamente. e ele é extraordinário e Ele é muito libertador bom. também. Certo? Exatamente. Pode Eu acho que ler, Camila. Pode ler que você vai adorar. e lá tem um teste também que ele traz os 5 talentos é, que vai nos apoiar também nessa jornada do autoconhecimento e como usar esses pontos a nosso favor, né? É o que você disse, Carol, é a energia que a gente vai descolar para poder impulsionar. Então, uma ferramenta que a gente usa muito dentro do coach, dentro da mentoria, é a SWOT, né? Então, assim, quais são meus pontos fortes? Quais as oportunidades que eu tenho para minha carreira por ter esses pontos fortes, né? E aí também quais são as minhas fraquezas? Eu não gosto muito desse termo, eu prefiro falar assim, quais são meus pontos de desenvolvimento? E quais são as ameaças que existem se eu não fortalecer, se eu não desenvolver também esses pontos que eu tenho a desenvolver, né? Então, olhar para isso é fundamental. Uhum, uhum. Ótimo. E assim, fazendo um apanhado de tudo isso que você falou, dos conceitos, do 3.0, do 4.0, eu entendo que assim, o que tem por trás disso é o protagonismo, colaboração, Isso. conexão.
aumento de prontidão diante das necessidades, né, que existem, abertura para novos modelos, e a gente precisa ampliar isso muito. Toda crise vem com algum propósito, e nós estamos aí, né, nesse propósito, que é trabalhar online, que é fazer de outras maneiras, atingir as pessoas de outras formas e conseguir bons resultados com isso. Então, acredito que tudo isso faz você assumir a sua carreira, que é o que a Alzena trouxe, né? A questão de ter o protagonismo. Mas, Alzena, existem também alguns comportamentos, né, que acabam atrapalhando o desenvolvimento dessa carreira, não é verdade? Eu gostaria que você falasse sobre isso, sobre como que é tratado esse termo, né? Enfim, fala um pouquinho aí pra gente. Então, a gente chama de descarriladores de carreira, que são comportamentos disfuncionais que podem levar a nossa carreira a literalmente a sair dos trilhos, né? Realmente prejudicar a minha imagem, a minha reputação, né? Então, assim, quais são esses comportamentos? Geralmente são comportamentos em excesso. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa extremamente reservada, isso pode atrapalhar as minhas relações, né? Se eu sou uma pessoa muito fechada comigo, muito introspectiva, muito reservada, isso pode também. Ou uma pessoa que, por exemplo, falta mais equilíbrio emocional, sabe aquela pessoa muito explosiva? Às vezes ela fala, mas é porque eu sou assim, eu falo o que eu penso, né? Eu sou autêntica demais, mas cuidado, porque o excesso, tudo que é em excesso, pode nos prejudicar. Então, tem alguns comportamentos que podem nos prejudicar nesse sentido. Aquela pessoa também que é muito cética, né? Que duvida de tudo. A gente fala que é o São Tomé, né? Só vendo para crer. Então, cuidado com esse tipo de comportamento também. E outros comportamentos que podem fazer a nossa carreira sair dos trilhos mesmo, né? Tanto dentro de uma empresa, ou quanto fora da empresa, se eu estou empreendendo, ou se eu estou num movimento mais formal de carreira, né? Então, eu preciso ficar atento também com isso. Uhum. Porque pode. A Camila falou, preciso voltar para a terapia. Sim, estamos aí, Camila, para trabalhar isso, porque pode atrapalhar muito e bloquear você para possibilidades, para oportunidades dentro da sua vida de uma forma geral, não somente no que se refere à carreira. Então pode atrapalhar nesse sentido também. E assim, eu acho que essa contextualização de carreira, do que é, das diferenças, é muito importante para a gente entrar no assunto principal, que é o quê? Carreira com propósito, né? E o que é essa carreira com propósito? Eu entendo como uma trajetória em onde você é protagonista da sua própria vida, da sua história, e você exerce isso com muito sentido, com muito significado, para você mesmo, para você mesma, com uma contribuição para o mundo. E nesse caso, a carreira com propósito é um papel em que você é monetizado por isso, ou monetizada, né? E aí, Uhum. eu gostaria que você trouxesse para a gente agora o que é importante para ter uma carreira com propósito, né? Porque as pessoas agora sabem o conceito de carreira, o conceito de propósito, mas o que é ter isso? Carreira com propósito. E também eu gostaria de falar que às vezes tem pessoas que têm ideia de que carreira com propósito tem a ver somente em pessoas que têm o próprio negócio, que são empreendedoras externas, né? Porque tem o intraempreendedorismo também dentro das empresas, mas que Sim, isso pode acontecer em qualquer lugar, né? A carreira com propósito. Depende mais do ser e não do lugar onde estar, né? Então, eu gostaria que você falasse um pouco isso, Ozean. então, cara, eu acho que isso tudo que você falou muito bem, tá tudo relacionado com esse propósito, né? Que é essa carreira que tem sentido, né? E eu lembro muito do Viktor Frankl, que ele fala que a nossa vida, a gente está sempre em busca de um sentido.
Então, eu gosto muito de falar que carreira é vida. Então, assim, essa trajetória onde a gente vai estar trazendo sentido, contribuição para aquilo que a gente faz, né? Para as pessoas que a gente atinge, para as pessoas que a gente toca, né? No nosso dia a dia. Que contribuições que a gente faz, tanto para a gente quanto para essas pessoas. Então, carreira com propósito tem muito a ver com esse legado, né? Com essa contribuição. É mais ou menos assim, o que que eu estou deixando para as pessoas? Né? Que contribuições que eu deixo para a vida das pessoas, que eu me relaciono, né? Que eu estou ali no meu dia a dia contribuindo de alguma forma para elas. Então, assim, quando a gente tem essa clareza desse propósito, a gente leva uma vida com mais leveza, acho que a gente leva uma vida com mais sentido, com mais equilíbrio, eu diria assim, né? Tem muitas pessoas que, às vezes, quando a gente pergunta, eu lembro que, recente, um processo de coaching que eu estava conduzindo, né, com o líder, e eu perguntei para ele, o que te falta para você se sentir mais realizado? E ele me falou o seguinte, que falta ter mais equilíbrio entre vida profissional e vida pessoal. Então, acho que essa questão do propósito também está muito relacionada a esse equilíbrio nos papéis que a gente desempenha na nossa vida, né? Porque, assim, qual que é a contribuição que eu estou deixando, como a gente disse mais cedo, para todas essas pessoas, na minha carreira, na minha vida, para a minha comunidade também, né? Então, quando a gente aplica a ferramenta, por exemplo, Roda da Vida dentro do coach, muitas pessoas não estão com esses papéis equilibrados. E isso atrapalha nesse sentido, né? Nesse senso de propósito. Uhum. Né? E assim, eu concordo plenamente, até porque eu vivenciei isso, né? Eu já tinha essa necessidade de fazer uma mudança de carreira. Hoje a minha vida com propósito veio a partir da foi então, o papel de mãe fez, né? Eu fazer essa transição porque eu buscava justamente esse equilíbrio, essa flexibilidade. Falhou um pouquinho, tá me ouvindo? Cortou um pouquinho, agora sim, né? Então, foi justamente o equilíbrio que eu quis buscar a partir desse papel novo da maternidade que casou com a minha necessidade de ter uma carreira, uma vida com propósito e ter uma vida mais leve, com mais flexibilidade, enfim. Então, foi isso que eu busquei, né? E que trouxe e expandiu de uma maneira muito importante para todos os papéis. Então, hoje, o meu papel hoje, como uma profissional que desenvolve mulheres que buscam seus propósitos, que buscam mais leveza e bem-estar, faz eu me nutrir de uma maneira em que nos outros papéis eu estou mais inteira também. Eu sou uma melhor mãe, Exatamente. eu sou uma melhor esposa, eu sou uma melhor filha, porque eu tô bem comigo mesma, né? E esse estar Uhum. bem comigo mesma faz eu ser melhor para os outros nos meus relacionamentos também. Porque você busca esse equilíbrio, né, nesses papéis. E aí, isso que você está trazendo é fundamental, porque é importante para a gente ter essa vida com propósito, esse equilíbrio na saúde, esse equilíbrio financeiro também, né? Então, planejar financeiramente para te dar mais segurança, mais tranquilidade, planejar em termos assim de atualizações, de formações. Então, tudo isso, quando tem esse equilíbrio, equilíbrio nas relações, então carreira também é networking, né? Quais são as pessoas que me apoiam nessa trajetória de carreira? Que conexões que são importantes eu fazer para me manter antenado, para trocar ideias, experiências, né? Parcerias também. Então, esse equilíbrio ele é fundamental. Uhum. Quando É. você traz isso, Carol, desses papéis de ser mãe,
né? Que você tá mais inteira. Olha que bacana. Então, isso é muito bacana, quando você tem esse equilíbrio na sua energia, nos seus papéis. Isso te dá mais propósito, né? E aí Sim. você consegue viver as relações de uma maneira mais equilibrada, de uma maneira mais saudável também, né? Isso te dá mais energia. Sim, sim. Porque eu fiz uma opção de estar, de pausar a minha carreira por um ano para ser mãe em tempo exclusivo. E aquilo fazia total sentido para mim naquele momento, porque aquele trabalho que eu tinha já não fazia tanto sentido. Então, assim, foi muito natural essa escolha. Só que eu me Uhum. deparei em um certo momento, quando eu era exclusivamente mãe, que o papel de mãe não me nutria por inteiro. E aí eu Uhum. tinha um presenteísmo. E aí eu pensei, gente, eu preciso de buscar o meu papel profissional para eu realmente estar inteira. E isso tem muito a ver também com qualidade de vida, de tempo, porque às vezes a gente pensa que é quantidade que vale, e às vezes a gente está no presenteísmo. Agora eu estou fazendo um relato de mãe. Hoje eu sou muito melhor mãe do que eu fui no primeiro ano de mãe pela experiência e também por estar sendo nutrida com o meu propósito no desenvolvimento de mulheres. Né? Então, hoje eu consigo dar uma atenção muito melhor, eu consigo aproveitar os momentos muito melhor do que antes, quando eu estava me sentindo sem identidade também, né? Uhum. E que bom que você se permitiu, Carol, né? Se dedicar esse tempo exclusivamente para o seu papel de mãe. Tá tudo certo fazer isso, porque às vezes algumas mães até se permitem, mas fica com uma culpa, com uma autocobrança, né? Não, tá tudo certo, né? Uhum. Uhum. E assim, eu gostaria de falar também, porque eu falei isso semana passada, quando nós falamos de vida com propósito, e hoje nós estamos falando de carreira, porque o propósito ele tem a ver com algum papel que nós temos, né? E a gente está falando do papel hoje profissional. Mas tem pessoas que o propósito está envolvido, às vezes, não com um papel que se refere a uma monetização. E aí, é o que você mesmo disse, e tá tudo bem. Se o seu propósito é ser mãe, cuidar dos seus filhos, cuidar da sua família, e você tá bem com isso, né? Então, eu gostaria de dizer isso também, porque tem mães que às vezes se perguntam, né? Às vezes, pelo que a sociedade cobra, nós estamos falando aqui de carreira, das necessidades, do que é preciso, mas tem gente que está feliz com isso, de ser mãe, de ser nutrida totalmente por isso, está tudo bem. E assim, Tá as tudo necessidades são diferentes de cada um. E o sentido, o isso. significado que você dá para a vida depende de você, tá dentro de você. Né? Exato. E do momento também, né, Carol? Porque quando a gente fala de carreira, é importante a gente também ter muito clareza do momento que a gente está, né? Então, o movimento que eu estou fazendo agora, se está fazendo sentido para mim, que bacana, tá tudo certo, né? Então, e que daqui a um tempo, se eu descobrir outro movimento, ok, que bacana. Quanto que é importante a gente ter essa flexibilidade, se permitir, né, se adaptar para aquilo que está vindo, né? E assim, eu acho engraçado porque hoje, em uma das sessões que eu trabalhei com uma mulher, né, com uma vida muito importante, ela veio falar justamente disso, né, que às vezes algumas coisas faziam sentido há 2 anos atrás e essas coisas já não fazem sentido mais agora. De Uhum. a gente perceber também que as coisas não são imutáveis, nós somos seres em transformação, nós mudamos e as necessidades mudam porque o contexto vai mudando, nós mudamos e tá tudo bem. É como você disse, Alzinha, a gente precisa se permitir, né? Uhum. Estar aberto para essas transformações, ouvir para olhar para isso, porque essa questão de autoconhecimento a gente fala tanto sobre isso e às vezes se torna uma tecla até quebrada de tanto ser apertada, mas autoconhecimento é isso, é olhar para isso. Porque quando Né? você olha, você sabe o que é, e aí você sabendo o que é, você consegue tratar isso que está doendo, que está machucando, que está incomodando, né? Exatamente.
E aí, Carol, enquanto a gente estava falando aqui, eu lembrei de um vídeo, já a gente falando de propósito, né, do Cortella, que tá lá no YouTube. Eu acho que muita gente já viu esse vídeo, ele é antigo, eu amo esse vídeo, chama Eu Quero Ser Importante. E ele fala lá no vídeo que, assim, nós somos o único animal mortal que a gente sabe que vai morrer. E ele fala que o que importa para ele não é assim, o que preocupa ele não é saber que ele vai morrer, mas o que importa para ele é saber o que ele vai fazer da vida enquanto a morte não chega, né? E aí, nesse sentido, ele quer fazer falta. Ele tem muita clareza de que ele quer fazer falta quando ele não estiver mais aqui nesse mundo. E aí ele fala da diferença de pessoas que são famosas e pessoas que são importantes. Ele fala que ele quer ser importante. O que é ser importante? É quando alguém me importa para dentro dela, né? Uhum. Então tem muito a ver com esse propósito. Então é assim, e para a gente importar o outro, que tipo de vida que eu preciso ter, né? Uma vida que não seja pequena, que não seja banal, trivial, seja uma vida que não é centrada só no meu umbigo. Então tem que ter esse senso de contribuição e de propósito. Então quando a gente tem essa capacidade de fazer falta para as pessoas, a gente pode ter certeza que a gente está vivendo essa vida com propósito, né? Quando a gente não estiver mais aqui nesse mundo, as pessoas que são importantes para nós, o que elas vão falar da gente? Que contribuições, que legado que a gente deixou para essas pessoas, né? Uhum. Eu não sei se eu acho que eu não falei mais cedo, né? Mas eu trabalhava numa empresa grande, no RH de uma grande empresa aqui de Berlândia, e recentemente eu saí da empresa. E aí eu lembro o quanto que isso foi em maio, né? Que eu saí, quantas pessoas, eu recebi tantas mensagens de várias pessoas falando dessa contribuição. Então, assim, aí eu tenho mais clareza ainda que eu estou vivenciando o meu propósito de vida, né? Muitas pessoas me deixaram mensagens falando da minha contribuição na vida delas, né? Então, assim, isso me deixou tão feliz, tão realizada. Então, é um termômetro, um feedback que eu sei que eu estou no caminho certo. Então, quando a gente tem essa clareza de que a gente está, né, tendo essa vida de contribuição para as pessoas, a gente tem essa certeza que a gente está vivenciando o nosso propósito. E aí, assim, a gente fica tão mais leve, a gente fica tão mais realizado, né, em equilíbrio com os nossos papéis, né? Isso dá uma sensação de plenitude mesmo para a gente, né? Uhum. A Carla E, falou decisões assertivas alinhadas à proposta, exatamente, né? Então, quanto que as minhas ações estão alinhadas, né, com os meus valores, com aquilo que é importante para mim, com aquilo que eu quero, né? uhum. Isso mesmo. E teve uma pergunta aí que falou sobre a questão de ferramentas ou dicas para Uhum, auxiliar tantas mulheres que se tornaram mães a descobrirem sua nova identidade, né? E aí, realmente é um momento muito conflituoso para a vida de uma mulher, porque nós estamos falando de mulher moderna, né? E às vezes a nossa sociedade coloca isso em choque. Ou carreira ou maternidade, como que eu vou conseguir tudo isso? A própria maternidade, eu acredito, a vivência da maternidade é o maior exercício de autoconhecimento que a mulher pode ter. Por quê? É o momento que que ela tem que estar sozinha, mesmo com o bebê. Ela precisa estar sozinha e o bebê ela não oferece essa interação. Então ela já começa a refletir muito sobre a vida, principalmente se ela tiver entre 30 e 40 anos, que é o momento em que a gente está na meia idade e pensa qual que é a nossa contribuição do mundo. Então isso vem com muita naturalidade, pensar sobre a minha utilidade. Então, eu acredito que entrar em contato com as emoções já é um importante exercício, porque nós não aprendemos a fazer isso. E às vezes a gente não se permite entrar em contato, seja com a tristeza, com a raiva, com a angústia, com a ansiedade. É realmente você buscar acolher essas vulnerabilidades, saber que sim. você é vulnerável e está tudo bem. É nisso que está a beleza de nós sermos seres humanos, porque nós somos imperfeitos,
né? Somos Sim. imperfeitas. E com isso a gente aprende. Então, olhar para isso, principalmente. Olhe para isso. E além de fazer essa autoavaliação das suas emoções, do que você sente, do seu senso de contribuição, do que você fez até agora, conversar Uhum. com pessoas de confiança, porque existem pessoas de Uhum. confiança, amigos, familiares, que realmente também vão entender e vão te observar, vão olhar para aquilo que realmente faz sentido para você. E a sua história. Olhar para a sua história vai te trazer muitos subsídios sobre aquilo que você quer saber sobre a sua identidade. Porque você é o resultado da sua história. A gente às vezes não olha para essa história. Toda essa jornada, o que foi, né? O que foi importante, o que foi relevante, o que foi marcante para você. Tudo isso vai dizer muito sobre você, de toda essa história. Então é possível de você olhar para si, para suas emoções, para essas dores e olhar para a sua jornada e também pedir essa ajuda de pessoas que estão envolvidas nesse processo, pessoas confiáveis e que vão tratar todas essas informações de maneira cuidadosa. Porque Isso, bacana. realmente essa questão, como a Carla disse, a maternidade traz uma questão com a identidade. Né? A gente fica bem conflituoso, mas também esse conflito gera uma liberdade. E se você Uhum. se permitir, essa liberdade acontece também. Bacana. E aí alguém perguntou um pouco sobre que ferramentas, né, que a gente pode acessar para poder se conhecer mais, não foi isso também que alguém perguntou, Uhum, Carol? uhum, E aí, sim, tem muitas ferramentas que a gente pode é, acessar mesmo para a gente se conhecer. Então, tem ferramentas de avaliação de perfil profissional, a gente pode, como você disse, né, buscar ajuda de amigos, a gente pode buscar ajuda de profissionais também, né? Alguém brincou mais cedo aí que precisa fazer terapia. Então, às vezes, é fazer terapia, buscar um processo de coaching, de mentoria, livros, né? Buscar também reservar um tempo diariamente, porque o autoconhecimento é uma jornada que dura para toda a vida. Então, assim, parar para pensar também, né? Como é que foi o meu dia, né? Por que valeu a pena viver esse dia de hoje? O que eu aprendi? O que eu contribuí? Né? Qualificar também as nossas conquistas, porque às vezes a gente foca muito naquilo que nos falta, mas o quanto que é importante a gente qualificar também aquilo que a gente já conquistou na nossa vida, na nossa carreira, né? Isso uhum. traz mais leveza para a gente também. Então, gosto muito de pensar sobre isso também, Carol, né? Eu gosto muito disso que você falou, porque eu trato isso com as minhas queridas. Porque nós sempre estamos em um ponto e queremos chegar em outro. Uhum. Mas às vezes a gente só dá valor quando a gente chega nesse outro ponto e esquece que teve uma jornada. E essa jornada é o maior aprendizado, a experiência e é realmente o que é relevante. E muitas vezes as pessoas não conseguem chegar nos objetivos justamente por não dar valor a essa jornada. Porque existem passos curtos, existem passos largos, existem passos médios. E quem não dá valor para esses passos, do tamanho que ele seja, cai a energia e você não consegue chegar no ponto. Ativa, Quando né? você qualifica isso, qualquer passo que você dá, te dá ânimo, energia e você consegue seguir em frente, ter paciência, persistência. Agora, quando você não qualifica, a tendência de você não chegar no ponto que você quer é muito maior, né? Então, Exatamente. Eu costumo falar que é desfrutar dessa jornada, né? Quando a gente fala de carreira, quando a gente fala desse caminho, né? É onde eu estou, onde eu quero chegar, e essa jornada, mas o quanto que essa jornada é muito mais importante. A gente ir desfrutando, a gente pegar essas metas que eu tenho, né? E traçando, quebrando elas em pequenas metas, e aí qualificando essas conquistas, né? Porque quando a gente faz isso, aí, como a gente está falando de propósito, a gente tem muito mais noção, né? Essa clareza desse propósito.
isso também nos ajuda a nos manter no foco, porque é muito importante também a gente ter esse foco, né, Carol? Sim. Essa É, clareza de onde eu estou, onde eu quero chegar e o que eu preciso fazer para chegar lá, né? isso. E eu acredito também, Ozé, que o propósito tem uma frase que eu utilizo com 3 palavras que faz você permanecer, que é o que eu acabei de falar, inclusive. Quando você tem propósito, você consegue desenvolver mais a sua paciência, a sua persistência e o seu treino também, porque isso demanda treino. Porque muitas vezes a gente percebe pessoas que estão bem-sucedidas, que realmente têm a vida com propósito, que a gente costuma ver só os resultados, o ser humano é assim. Mas ninguém sabe o que está por trás de tudo aquilo. São noites Uhum. mal dormidas, são incertezas, são dificuldades, persistência, são muitos nãos, né? Enfim. Para poder você também trilhar esse caminho, precisa de você desenvolver uma robustez. E essa robustez é o caminho que vai te dar. É a experiência, são Exatamente. as marcas. Então, é isso que vai fazer você ter a base para continuar e alcançar aquilo que você quer. E quando você alcança aquilo, você vai buscar outras coisas, porque o que move a vida da gente são objetivos. Quando você não tem Sim. objetivo, realmente você está sobrevivendo, você não está vivendo mais, né? Então, Uhum. acho que isso, o propósito impulsiona a gente para poder ter essa resiliência. E aí eu aprendi também um termo novo, Zena, a resiliência é a nossa capacidade de lidar com situações difíceis. Mas eu aprendi também que existe um conceito de antifrágil. E o conceito de antifrágil é você saber lidar com as situações difíceis e aprender com essas situações difíceis. Então tá Uhum. aí, né? Nós estamos em um momento totalmente diferente no mundo, que talvez nós nunca imaginássemos que fosse acontecer algo nesse sentido. Não É, estávamos preparados, fomos pegos de surpresa, porque todo mundo achava que 2020 prometia e prometeu mesmo em outro sentido. Então, assim, aí tá aí a nossa capacidade. O que que nós estamos aprendendo com tudo isso? E para você uhum. que às vezes não tem uma carreira com propósito, tem um emprego, né? Ou tem uma carreira de sucesso, mas muitas vezes quem tem uma carreira com propósito chega a esse sucesso também, porque eu vejo que às vezes essa carreira de sucesso está muito mais ligada com status e com ganhos, mas enfim, não vamos entrar nesse detalhe. Então, que tal você pensar sobre essa carreira com propósito? Né? Você Uhum. pode começar a planejar sobre isso. Talvez você está tendo mais tempo hoje, tendo a oportunidade de pensar mais sobre isso, está muito mais manifesto. E que tal, assim, a gente está convidando você a olhar para esse propósito, porque está dentro de você. E pode Uhum. estar na sua carreira, ou pode estar em outro papel que você exerce. Então, o convite Exato. é esse, né? Quantos ganhos que nós estamos falando aqui, quanto você pode se diferenciar no mercado de uma maneira natural, porque é o seu propósito. Porque pessoas que têm propósito, elas se destacam naturalmente, porque aquilo não gera tanto esforço. É natural dela, ela faz porque ela gosta, ela faz porque ela tem habilidade, ela faz porque ela tem um senso de contribuição. E aí ela Uhum. se despontar nisso é muito mais fácil do que às vezes algo que você faz simplesmente por um status, pelo valor que está agregado junto com essa função, e que provavelmente é bom, porque dinheiro é bom, nós sabemos que é bom, mas ele não é a única forma de você se nutrir como ser humano. E se ela for a única, ela não é sustentável. Isso. E aí, acho que é o que você falou, esse momento que a gente está vivenciando é tão oportuno para a gente olhar para essas questões, né? Acho que nunca se fez tanto sentido quando a gente fala de carreira com propósito, né? Do que a gente faz, o que a gente quer continuar fazendo, a forma, como a gente vai continuar fazendo, ou o que eu preciso mudar, né? E é esse momento. A gente está tendo tanta oportunidade. Antes, às vezes, a gente falava que a gente não tinha tempo para nada. Agora a gente tem muito, mas muito tempo para pensar e não só ficar também no campo do pensamento, né, Carol? Mas assim, é se planejar. Porque quando a gente fala de carreira também, é importante a gente traçar o nosso planejamento. A gente fala que é o nosso planejamento estratégico pessoal. Então, assim,
que ações concretas eu posso fazer, e assim, também não precisa entrar na autocobrança, mas assim, que pequenas ações que eu já posso ir fazendo para ir fortalecendo essa minha carreira. Eu vejo que tem muitas pessoas, acham esse movimento tão bacana, que começaram a investir mais no seu autodesenvolvimento, né? Como a gente estava falando mais cedo, neste momento está tendo muitas lives, está tendo muito acesso à informação. Então, assim, é claro que eu também preciso selecionar o conteúdo que está relacionado também ali com o que eu quero, né? Com os meus objetivos. Mas, assim, aproveitar esse momento também para se fortalecer, tanto como pessoa e como profissional também, né? Então, tipo de conhecimento eu posso obter a partir de agora que eu não tenho? Que tipo de habilidades eu posso ampliar agora, né? E assim, eu já falei isso aqui em algumas lives. A gente pode escolher como que a gente vai sair de tudo isso. Se a Uhum. gente sair fortalecido ou destruído. E se você sai fortalecido disso, você vai ganhar tempo e ter mais oportunidades, né? Uhum. Então, Certeza. eu acho que esse momento ele veio também para a gente refletir sobre uma série de coisas e também sobre a nossa capacidade de lidar com isso e de fazer disso uma oportunidade para o que vem pela frente, né? Capacidade de se adaptar frente ao novo, né? E eu acho que Também. assim, a gente vê pelo lado do copo cheio, o momento está dando tantas oportunidades, está acelerando tantas coisas que talvez demorariam tanto tempo para acontecer, né? Então, Uhum. assim, eu acredito que existem muitas coisas positivas também com essa crise. Existem Sim. coisas ruins, existem, mas existem muitas coisas boas, né? Que vêm com todo esse movimento, em todos os sentidos, né? Inclusive para a carreira, né? Inclusive para esse movimento de você se olhar. Então, assim, esse assunto ele é maravilhoso, né, Osana? Se deixar, a gente fica aqui umas 2, 3, 4, várias horas falando sobre isso, porque é um assunto que aquece o meu coração e eu tenho certeza que também aquece o seu. Mas eu acredito que tudo o que a gente tinha programado, a gente já conseguiu trazer e até um pouquinho mais, né? Então, assim, se alguém tiver alguma pergunta, alguma outra questão, né, fiquem à vontade para perguntar, mas aí a gente já vai finalizando, né, Ozean? E assim, eu gostaria muito de agradecer você ter aceitado esse convite, tá? Te admiro muito como profissional. Então, como eu falei aqui no início, te conheço há 5 anos, foi por um acaso, né? Aliás, a Andréia Monte estava aqui, foi por meio dela, né? Num evento que ela estava ministrando com a sua gestão. Então, assim, muito obrigada, né? Nós tivemos problemas técnicos aí no início, demoramos quase 30 minutos para iniciar, mas tudo certo, faz parte, né? A gente tem que aprender a lidar com o que é ocasional, enfim, mas eu acredito que a gente conseguiu falar o que precisava de ser falado, de fazer as reflexões, de às vezes cutucar alguma pessoa com aquilo que a gente trouxe, de gerar provocações. Né? Então, assim, eu estou muito feliz com tudo isso que a gente compartilhou aqui e eu espero que isso inspire todos vocês a buscarem, a potencializar o seu propósito, seja ele de carreira ou em qualquer outro papel que aí traz uma vida com propósito e com muitos ganhos. Carol, eu que agradeço o convite, fiquei muito feliz quando você me convidou, porque assim, primeiro que é um tema que eu amo muito, você é uma pessoa também que eu admiro demais, né? Você disse aí que foi por acaso que a gente se conheceu, eu acredito que nada é coincidência, tudo é providência. Eu espero fazer muitos trabalhos, ter bastante parceria com você, ter outros momentos aí que a gente pode trocar ideias, experiências, enfim, né? Então, foi um prazer estar aqui. É um tema que eu amo de paixão. E como você disse, a gente espera ter contribuído, ter lançado essa semente aí, dessas boas reflexões, né? E que o nosso objetivo, acho que como ser humano, é ser cada dia melhores. Então, assim, naquilo que a gente puder evoluir como pessoa, como profissional, né? Eu acho que era
nosso objetivo também, e quando a gente fala de carreira com propósito, né, Carol? Uhum. Sim, Então, sim. obrigada, viu? E estamos juntas nessa caminhada no desenvolvimento de pessoas, né? Eu especificamente com mulheres, você com as lideranças e com as pessoas que queiram também desenvolver. Então, muito obrigada, muito grata mesmo pelas trocas, tá? Gostei muito de compartilhar com você, de conhecer um pouco mais, né, da profissional que você é. Muito obrigada pelas dicas, pelas ferramentas, pelo cuidado também. E aí eu vou pedir ao Zean para você deixar gravada aí no seu IGTV. E aí eu Tá vou bom. avisar para o pessoal lá do meu Insta para poder vir visitar o seu e Tá assistir a bom. live quem não teve oportunidade, porque como meu público são mulheres, muitas delas têm crianças e às vezes elas têm que assistir em horários específicos e talvez elas não consigam assistir no horário que a gente marca. Então, eu vou avisar lá, você deixa gravado e elas vão vir te visitar para poder assistir nossa live, tá bom? Deixar, vou salvar agora. Muito obrigada, beijo. Boa noite a todos que participaram, tá? E aí, vamos para a nossa bela noite de sono e nosso descanso, né? Bom descanso. Gente, muito obrigada, viu, pela presença aqui. Foi muito bom ter vocês com a gente, tá? Beijos, fiquem com Deus.